todos presencialmente ou eletronicamente a mais esse Minhoca Imagem. Como sempre, casos muito desafiadores, que exigem o máximo dos métodos de imagem para chegar no diagnóstico. Estamos aqui ao lado da doutora Edileide, a doutora Mariana, a doutora Larília aqui no palco, e a Edileide vai apresentar os nossos residentes que vão mostrar o caso. Boa tarde a todos, mais uma vez obrigada pela presença. Contamos com a participação de todo mundo. O bom dessa reunião é que ela é bastante colaborativa, integrada com vocês. Por favor, participem. Hoje vamos ter também a presença da doutora Auristela, chefe do setor de válvula, que vai sentar aqui do meu lado e que vai também participar, já que você já pressupõe que o caso vai ser de um paciente com valvopatia associada, não exclusivamente. A doutora Auristela chegou com o diagnóstico na mão já. Graças a Deus nos salvou desse vexame de não saber o diagnóstico. E para apresentar o caso, teremos o doutor Jorge, que vai iniciar a sua apresentação. Por favor, doutor Jorge. Trouxe reforços? Ah, que bom. Ok, vamos pedir a colaboração de todos. Fiquem atentos. Olá, bom dia a todos. Dando início a mais uma reunião do Minhoca Imagem, eu me chamo Jorge Paixão. Sou responsável por apresentar o caso para vocês. Então, inicialmente, nós temos uma paciente MPS, 56 anos, sexo feminino, branca e solteira, cozinheira natural do Ceará e residente em São Paulo. Ela foi encaminhada ao nosso ambulatório no dia 8 de junho de 2018, já com uma hipótese diagnóstica de uma paciente sabidamente DAC e também com uma hipótese de estenose aórtica. Ela foi encaminhada mais especificamente por conta de uma possibilidade, uma proposta de avaliação quanto à abordagem intervencionista dessa estenose e evoluía, então, com uma dispneia classe funcional 2 pela New York Heart Association. De antecedentes pessoais, uma paciente hipertensa, dislipidêmica e tabagista, já sabidamente DAC, ela precisou ser revascularizada em 2016, fez uma mamária DA e também ponte de safena, tanto em CD quanto em uma das marginais. Em 2018, ela foi diagnosticada com uma estenose aórtica moderada num ecocardiograma externo. De antecedentes familiares, ela tem um pai portador de arritmia, não sabe definir qual arritmia em si. Teve uma irmã falecida aos 60 anos, e era uma irmã que necessitou de troca valvar em algum momento da vida, e uma sobrinha com tetralogia de Fallot. De medicações que ela fazia uso, então, nesse primeiro atendimento: hidroclorotiazida, enalapril, carvedilol, simvastatina e AS. E ao exame físico, ela se encontrava em bom estado geral, consciente, orientada, corada, hidratada, sem nenhum sinal de alteração a princípio, com uma cicatriz cirúrgica torácica mediana. Da parte cardiológica era o que mais chamava a atenção. Ela tinha bolhas cardíacas normofonéticas em 2 tempos, mas com um sopro ejetivo, sistólico ejetivo em foco aórtico, 3 cruzes em 6. O restante da avaliação clínica sem nada alterado. Jorge, desculpa só interferir agora um pouquinho, que a gente já escutou essa paciente hoje pela manhã. Ela também tem um sopro de regurgitação mitral bem significativo, um sopro meio piante. Quer dizer, além desse sopro de estenose aórtica sugestivo, nós fizemos manobra de valvo-salva na ausculta e de leg raise e não houve nenhuma alteração desse sopro ejetivo de foco aórtico. Isso. Então, ela trouxe para a gente um eletrocardiograma, esse foi o eletro de entrada, e percebam que aqui ela já tem algumas características interessantes. Essa porção do eletro que está destacada aqui em vermelho, vocês podem ver que existe uma onda P aqui, mas ela é uma onda P que não respeita um intervalo. Vocês podem ver como aqui ela está mais próxima ao QRS e aqui ela vai se afastando. É um QRS estreito. A princípio, ela tem um eixo mais desviado para a esquerda, D1 aqui maior, em AVL também. Só que, no mesmo eletro, curiosamente, ela troca. Subitamente, ela inverte o padrão eletrocardiográfico. Aqui ela mantém a onda P, mas aqui percebam que o intervalo continua igual, diferente dos intervalos anteriores. Um QRS ainda estreito, com um intervalo regular.
né? Então, aqui a gente já encontra a primeira característica interessante dessa paciente, né? Aqui parece que ela tem uma dissociação atrioventricular, uma dissociação AV. E aqui com uma modificação de eixo também, o que pode significar que ela esteja tendo alguma alteração dessa parte de condução. Jorge, vamos pedir a participação de alguém do auditório que quer comentar esse eletrocardiograma. Doutor Marcelo, estou lhe vendo aqui de frente de mim. Quer comentar? Eu tive a curiosidade de olhar no prontuário o que escreveram desse eletro, colocaram ritmo sinusal, um BDAS esquerdo desse ritmo, né? Interessante. Quer comentar, Marcelo? Aparentemente é um ritmo sinusal mesmo, um PR, de repente uma pré-excitação ventricular, mas não vejo onda delta, não vejo QRS alargado. Realmente eu acho que tem um bloqueio, um BDAS mesmo. Mas só comentando em relação ao supro que a senhora comentou hoje de manhã, de repente pode ser um fenômeno de Galavardan, né? Tem estenose aórtica importante, esse supro piante, simulando uma IM, de repente pode ser. Bem interessante. Só um comentário que eu... Mas, Marcelo, se você observar, os 3 primeiros complexos são diferentes dos 2 últimos, e eles são correndo, são mesma derivação. Mas se você olhar, parece inicialmente que tinha um BDAS, mas não muda o eixo completo nesses 2 últimos QRS, né? Mas, realmente, eu confesso que eu nunca tinha visto um eletro semelhante. Agora, vamos pedir a opinião da especialista. Mariana, por favor, comente. Bom, gente, um eletro extremamente capcioso, né? Parece que foi recortado e colado. Aquele que eu brinco com os residentes, me mandam uma parte do eletro e depois me mandam antes, e depois me mandam a outra, e foi o que parece que acontece nesse eletro. A gente vê, de primeira coisa, um ritmo sinusal, então uma onda P positiva em D1, positiva em D2, positiva em D3 e positiva em V6. Só que a gente tem uma morfologia completamente diferente nos primeiros 3 batimentos, só que a gente percebe uma dissociação atrioventricular. E depois a gente vê um PR, intervalo PR, que se mantém fixo, que valeria a pena, óbvio, ter um D2 mais longo para a gente ter certeza que isso se mantém, mas de acordo com os outros eletros que a gente viu, esse intervalo PR fica fixo, então esse é o ritmo sinusal do paciente, né? É um ritmo sinusal, então vocês vão ver nos últimos 2 complexos aí no pontilhado em azul, que, inclusive, mostra para a gente uma sobrecarga ventricular esquerda, né? Os 3 primeiros complexos, então, acabam ficando, apesar do QRS estreito, de origem ventricular, porque a gente percebe uma dissociação, essa dissociação atrioventricular com mudança completa do eixo do elétron, mudança muito importante do complexo QRS, e mostrando essa que a gente chama de dissociação isorrítmica. A frequência da onda P é muito semelhante à frequência do QRS, mantendo essa frequência muito próxima, algumas vezes até simulando que essa onda P está conduzindo esse QRS, mas, na verdade, foi uma coincidência, ele tem uma origem ventricular, tá? Mariana, seria então um ritmo ilioventricular acelerado com dissociação AV isorrítmica, é isso que eu entendi? Os 3 primeiros batimentos. Aqui ainda fica como um ritmo sinusal dos 2 últimos complexos, mas os 3 primeiros ficam como ventricular mesmo, com a dissociação. Ficaria como um ritmo idioventricular acelerado, tá? Então, ele tem uma origem do ventrículo, então, por que a gente chama de ritmo idioventricular acelerado? Idioventricular é próprio do ventrículo. Se eu estou falando para vocês que o ritmo ventricular de suplência é numa frequência cardíaca geralmente menor do que 40, que a gente vê no BAVT, e numa taquicardia ventricular entre aí uma frequência acima de 110 ou 120, qualquer frequência cardíaca entre esses 2 a gente chama de ritmo idioventricular acelerado. Um ritmo do ventrículo acelerado em relação ao ritmo próprio de suplência, que está coincidindo muito com a frequência do ritmo sinusal. Por isso que ele faz essa dissociação isorrítmica muito capciosa que a gente vê aqui. Nossa, acho que ninguém aqui acertaria esse diagnóstico, acertaria a Auristela. Eu nunca vi um eletro desse, sinceramente. O Ricardo está chegando aqui. Ricardo, o eletro... E Edileide, para quem acha que a vida se resume a diretrizes, nós estamos dizendo, no caso, tem doença coronária, lesão aórtica, possível lesão mitral e um eletro que ninguém nunca viu antes. Então, a medicina é um pouco complexa, né?
Eu não sei se eles vão mostrar, mas sim, nós temos um eletro com um ritmo juncional que tem a mesma dissociação isorrítmica que a junção assume e o QRS é exatamente o mesmo, mantendo a mesma orientação do QRS, mantendo o período mantendo a característica de sobrecarga de ventrículo esquerdo. É por isso que me fecha como ventricular mesmo. E outra coisa, se eu pensasse aí numa possibilidade, né, que uma aberrância, eu tenho uma frequência cardíaca muito próxima, então não teria como estar no tempo, chegar no período refratário e acabar conduzindo com QRS com uma morfologia diferente. Por isso que, diante da dissociação com a mudança tão importante de eixo de morfologia do QRS, eu atribuo como realmente de origem ventricular, muito próxima à origem ao sistema de condução. Por isso que dá um QRS tão estreito, dessa maneira. Tá? Não tinha porquê, por favor, Mariana, responda se isso é verdade, ser um ritmo juncional e modificar a morfologia, o eixo do QRS, se fosse juncional. Não, habitualmente o que a gente vê, claro, se tivesse uma frequência cardíaca mais alta e houvesse uma extrasístole juncional, eu poderia ter extrasístole com dissociação conduzida com aberrância, que aí ficaria mais complicado de eu definir se realmente tem origem ventricular ou é um juncional com aberrância, né, por causa da dissociação. Mas aqui, como a frequência se mantém muito semelhante e ele muda de complexo dessa maneira, por isso que a gente atribui e pensa muito mais que seja de origem ventricular do que uma origem juncional. O QRS na junção, ele despolariza a junção, teria que despolarizar o RIS por Purkinje da mesma maneira que ele despolariza quando ele é no ritmo sinusal. Nossa, realmente vivendo e aprendendo. Para mim, o ritmo ventricular tinha que ter um QRS alargável. Não tão estreito assim, né? Bom aprender sempre, né? Vamos, então, em frente. Alguém? Ricardo, quer fazer algum comentário? Eu peguei um bonde andando. Né? Mas a Mariana, que a Mariana está falando, a gente está dando aula para Laura de Volker, e às vezes nós temos QRS com morfologia muito diferentes e estreitos, né? E às vezes nós não sabemos se às vezes o QRS é muito septal, ele pode ser ventricular ou pode ser juncional, né? E às vezes nós ficamos na dúvida. Nós temos uma padronização, mas é uma padronização didática que nós fazemos, né? Não sei se você mais para dar laudo, a gente põe QRS 120 ventricular, abaixo de 120 juncional, mas a gente põe isso didaticamente, porque nós sabemos que tem isso nem sempre acontece. Tem alguns QRS estreitos que podem ser ventriculares por causa de ser muito próximo do sistema de condução, mas nós didaticamente diferenciamos isso, como a Mari falou, para não gerar confusão em quem vai ler, entendeu? Porque isso pode acontecer. Pode ser que o QRS seja muito próximo do sistema de condução e seja juncional, ou pode ser que seja ventricular. E às vezes a gente também não consegue diferenciar, né, Mari? Não consegue, entendeu? E assim, didaticamente, nós diferenciamos assim. Nós deixamos o ventricular ou alargado, e assim, 120 maior igual a 120 e juncional menor que 120, mas é uma divisão didática. Por conta desse QRS estreito, com morfologia típica de BDS esquerdo, inclusive no prontuário, eles têm alguns que são dissociados, e o diagnóstico foi dado com realmente ritmo juncional com BDS esquerdo, que a gente é incapaz de falar num eletro de superfície que não está correto esse diagnóstico, né? Que isso foi flagrado no eletro de 12 derivações, por isso que a gente consegue ter alguma percepção ou inferir que a origem venha a ser muito mais ventricular, mas muitas vezes a gente não tem essa percepção. A gente não tem. Porque vocês pensam isso às vezes, né? O QRS alargado é ventricular, o QRS estreito é juncional, mas porque às vezes nós colocamos isso nos roupas, é para vocês pensarem nisso mesmo, porque não dá para saber essa diferença. Perfeito. Vamos em frente, Jorge. Muito bom, então, continuando, a paciente também tinha um ecocardiograma, ela tinha 2 ecos, a gente optou por colocar o mais recente. Aqui, dos parâmetros, né, uma aorta ok, de 27 milímetros, um átrio esquerdo mais aumentado ali, de 44 milímetros,
uma DDVE com 51, né, um pouquinho alterada também. Aqui a gente pega um septo de 14 e uma parede posterior de 11. Isso aqui, o que chamou mais atenção foi inicialmente o motivo do encaminhamento para a equipe do miocárdio. O ecocardiograma dela de entrada não mostrava esse aumento septal nem de parede posterior. O inicial ele mostrava um septo de 10 e uma parede posterior de 8. Né? Então, isso levantou a hipótese inicialmente de se tratar de uma patologia miocárdica. A fração de ejeção de 66, né, ela sempre teve uma fração de ejeção preservada, e quando a gente faz a relação, massa-superfície corpórea mais aumentada ali de 187. Então, marcando aqui os pontos principais, e como foi laudado, né, a gente tem um aumento importante de átrio esquerdo, uma hipertrofia ventricular excêntrica, e aqui a parte bem interessante, já laudado como um movimento sistólico anterior de válvula mitral, né, o SAM, gerando gradiente dinâmico da via de saída de VE máximo ao repouso de 40 milímetros de mercúrio, ou seja, alterado, né, fora dos padrões da normalidade. E em relação à válvula aórtica, uma válvula aórtica trivalvular, com válvulas espessadas e calcificadas, né, que já guiam um pouco a parte etiológica, com abertura e mobilidade reduzidas. Apresentando também um refluxo moderado, então o paciente tinha uma dupla patologia, tanto uma estenose quanto uma insuficiência, um gradiente sistólico máximo de 68 e um gradiente sistólico médio de 43. Quer comentar alguma coisa, Lídia? Eu já peço para a Auristela comentar, você depois vai mostrar o eletro nosso. Né? Pelo eco, parece que ela tem uma hipertrofia levemente assimétrica, né? Mais ali na região do septo, e por essa movimentação sistólica anterior, você até pode pensar numa miocardiopatia hipertrófica assimétrica, mas a gente tem que lembrar que essa movimentação sistólica anterior, ela não é patognomônica, né, das miocardiopatias hipertróficas. Você pode encontrar estados hiperdinâmicos, ventrículos reduzidos, muito comum idoso, que o paciente que às vezes está com droga, né, vasoativa dobuta. Então, isso é um gradiente dinâmico, né? A pressão, a frequência cardíaca, tudo isso, a volemia do paciente, tudo isso influencia bastante, tá? E a válvula aórtica, pela descrição, parece ter um grau de estenose mesmo, né? Apesar dela ter uma dupla lesão, vamos dizer assim, um refluxo moderado, e com esse gradiente máximo de 68 e um médio de 43, mesmo sem ver a área valvar, né, que não foi colocada aí, eu já falo até por quê, eu pensaria numa estenose aórtica significativa. Só que, quando a gente está fazendo eco, a gente, em situação basal que não tem aceleração na via de saída, a gente considera aquele gradiente na válvula aórtica, aquele gradiente, por si só, ele denota que possa ser da estenose, né, porque a velocidade ali do sangue passando pelo aquele orifício estenótico, você vai ter um aumento das velocidades e dos gradientes. Com esse gradiente de repouso na via de saída, a gente não pode ficar muito contente, assim, bater o martelo de falar que esse gradiente da aórtica é puro da válvula aórtica, né? Porque ele pode estar todo contaminado pela aceleração, como se fosse uma estenose subvalvar aórtica. Tá? Então, acredito que o laudo não foi a área valvar, né? A gente, hoje em dia, se baseia tanto na área valvar, depois acho que a doutora Auristela vai até falar, quanto nos gradientes, mas os gradientes têm indicação precisa, né, desses valores, mas, como tinha essa aceleração, não acredito que não deu para calcular a área valvar nisso. Então, por esse laudo, eu ficaria que pode ser uma estenose aórtica importante, é uma dupla lesão aórtica com predomínio de estenose, só que tem essa aceleração na via de saída, que é uma miocardiopatia hipertrófica com septo de 14. Geralmente, para a gente definir hipertrofia, né, a gente considera qualquer segmento do eco geralmente maior que 15, tá? E fazendo uma relação septo-parede posterior, se o paciente é hipertenso, acima de 1,5, e se o paciente não é hipertenso, paciente, né, normotenso, 1,3, para a gente pensar numa miocardiopatia hipertrófica assimétrica. Mas o que dá muita... a gente vai ver os exames, é o septo do idoso, que a gente fala o septo insigmoide, que a porção basal desse septo ele fica mais hipertrófico, né, e ele perde a angulação.
com a aorta. Então, isso também favorece esses gradientes dinâmicos, principalmente idoso, mulher. Tá? Ela é jovem, ela tem 56 anos, então eu costumo dizer, eu penso mais que o septo sigmoide é uma patologia de paciente mais velho, mas ela é revascularizada, tem lesão na mitral, né? Então pode ser múltiplas coisas aí. Perfeito, Lídia. Agora vamos ouvir a doutora Auristela. Você está discutindo o caso dele, primeiro, obrigada por ter vindo, mas você está discutindo o caso com o residente, se ele descreve a ausculta que esse paciente tem e lhe mostra esse eco. Como você encararia essa questão? Assim, nesse momento? Obrigada, Dileide, pelo convite. Esse caso é interessante e ficaria na dúvida também. Hoje nós sabemos que a estenose aórtica é uma doença não só da válvula aórtica, como do ventrículo esquerdo também, né? Então, tem sido descrito alterações significativas do ventrículo esquerdo, inclusive desproporcional ao grau de estenose aórtica. É comum em mulher também, principalmente em mulher de mais idade. E essa mulher, embora jovem, biologicamente, ela está se comportando como uma paciente mais idosa também, né? Eu até achei no começo que fosse uma válvula aórtica bicúspide, né? Ou reumática, não tem como a gente saber, por causa de 56 anos, mas hoje a gente sabe, tem pessoas que têm, mesmo tendo estenose aórtica moderada, ela tem uma hipertrofia que chamamos de inadequada para aquele grau de estenose aórtica. E isso leva a uma doença do ventrículo esquerdo, ou uma hipertrofia exagerada, que no futuro isso vai se transformar numa dilatação e numa miocardiopatia também. Então, hoje tem se falado muito que a estenose aórtica é uma doença não só da válvula, como do ventrículo. Então, essa paciente eu ficaria em dúvida. Ela não tem uma válvula aórtica normal, porque nem todo paciente com miocardiopatia tem essas alterações valvares, né? A válvula é calcificada, é espessada, abertura reduzida, tem refluxo moderado, então é uma doença valvar primária, ela tem, e tem uma doença do ventrículo esquerdo também. Então, eu ficaria em dúvida se precisamos de mais dados, né? Uma área valvar, talvez, para avaliar, né? Ver como vai ser essa área valvar, e outros exames complementares, uma ressonância, para a gente esclarecer melhor. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, porque assim, essa paciente é relativamente jovem, ela tem 56 anos, mas ela já foi revascularizada. Então, eu quero acreditar que ela não tivesse lesão na válvula aórtica, porque isso não foi nem mencionado nem investigado antes. Então, dá para a gente raciocinar que seja uma estenose aórtica degenerativa, e aí cai todo, porque é diferente de uma lesão reumática, ou bicúspide, alguma coisa assim. Mas a lesão reumática, ela evolui também. Quantos anos de cirurgia ela tinha aí nessa ocasião? Isso, a cirurgia em 2016. E isso foi agora, esse diagnóstico? O diagnóstico foi em 2018, né? Depois, 2 anos depois da Isso, cirurgia. o diagnóstico foi 2 anos depois. 2 anos depois. Ela é pouco tempo, né? Em 2 anos evolui tanto, né? Mas a doença reumática, ela vai se esticando, né? Mas 2 anos é muito pouco. Ou ela tinha realmente uma lesão discreta, que ninguém percebeu, né? Ou realmente é uma coisa nova. Como era moderado, resolveu não abordar naquele momento. Ou é uma coisa que o ventrículo esquerdo está levando esse gradiente maior. É duvidoso, o caso fica-se em dúvida. A irmã dela também tem uma doença valvar aórtica, né? Não sei se é aórtica, uma doença valvar que foi submetida à troca valvar. Isso lhe dá alguma pista com relação à etiologia? Não, a primeira, quando eu vi eu pensei em bicúspide, né? Ela tem uma família também com falô, né? Tem um parente, né? Então, eu pensei que pudesse ser uma válvula aórtica bicúspide, mas não é trivalvular, aparentemente, aí, mas isso também pode se confundir, né, Lília? Nem sempre o eco pode bater o martelo, né? E geralmente, paciente, né, menor que 65 anos, com estenose valvar aórtica, a maior parte é bivalvular ou, no Brasil, reumática, né? Mas tem que ser pensado em bivalvular mesmo. Até fica mais difícil ainda da gente avaliar. E em nosso meio, nós temos que pensar na doença reumática mesmo, né, que é a doença valvar mais prevalente ainda. Ela, na válvula mitral, por esse eco, não tem nada que sugira, né? Eu vou mostrar o eco, porque chama a atenção a válvula mitral dela, sim. Posso já falar? Eu mostro no eco. Que eu achei uma válvula espessada, parece uma válvula dura.
Só que eu não vi fusão comistural. E aí eu falei, eu até fiquei, hoje eu vi com o Dr. Jorge até, né, porque eu achei foi um exame bem difícil. Eu falei, Dr. Jorge, você não pensaria em reumático? Porque tem comprometimento mitral, tem comprometimento aórtico. Ele acha que não. Mas o que chama a atenção é que parece um espessamento fibroso, é uma válvula dura, vocês vão ver. Além do sanzinho que ela faz, é um san leve, né? Mas eu vou mostrar para vocês depois. E uma coisa agora que está vindo na minha cabeça, lúpus, artrite reumatoide, essas patologias que podem dar comprometimento, ela não tinha história de nada, né? Queria fazer só um comentário sobre essa questão da hipertrofia, que a Estela comentou, é uma hipertrofia desproporcional ao esperado. Mas é engraçado quando a gente olha o laudo e não vê o exame, dá a impressão de que esse 14 é o septo inteiro que é espessado dessa forma, mas, na verdade, não é. A hipertrofia que essa paciente tem é em torno de 11 milímetros difusamente. Apenas na via de saída, ali onde está estreitada a via de saída, é que ela tem um abaulamento do septo, não é isso dele? Até uma crítica, uma coisa que a gente podia pensar, que a gente, quando vê o laudo, não vê a imagem, a gente tem uma ideia diferente. A gente acha que é muito mais hipertrofia do que essa paciente realmente tem. Eu gosto assim de descrever, né? A gente coloca aumento da espessura, porque a gente está evitando laudar como hipertrofia por essas doenças de depósito, infiltrativas, né? Mas ela tem uma causa, então ela tem estenose aórtica, parece ser hipertensa também, então eu posso pensar em hipertrofia nesses casos. Mas eu gosto de descrever no laudo aumento difuso da espessura com predomínio na região basal do septo. Aí às vezes a gente até questiona septo ventricular e formato sigmoide, mas não foi descrito, infelizmente. Mas talvez desculpa. Ficasse mais claro para a gente dizer assim, a espessura é em torno de 11 milímetros no miocárdio inteiro, apenas na região infravalvar aórtica, na via de saída, ela tem essa espessura de 14. Acho que ficaria mais claro para a gente entender. Eu vou começar a frisar bastante isso com os residentes para ficar um laudo mais bem feitinho também. Porque a gente não tem uma visão diferente, na verdade, né? Você pensa que é 14, muito mais coisas do que é 14. E não tem a imagem para vocês verem o laudo, né? Vai ser imagem, então fica mais difícil ainda, né? Vou começar a prestar bastante atenção. Perfeito. Vamos em frente. Então, continuando de hipóteses diagnósticas para pacientes que nós temos até então. É uma estenose aórtica moderada, na verdade, moderada a importante, grave, uma paciente sabidamente DAC com revascularização, hipertensa, dislipidêmica, as alterações ecocardiográficas a gente considerou não necessariamente que pudesse ter alguma correlação com uma miocardiopatia hipertrófica. Então, de evolução, a paciente ela evolui em classe funcional 2, ela, na verdade, alterna entre classe funcional 2 e classe funcional 1 nas descrições de consulta. Ela chegou a ter 2 episódios de tontura associada a sintomas premonitórios, ela teve escontoma, mal-estar inespecífico. Esses episódios aconteceram após ela levantar da cama, mas tinham um agravante. Na época, ela estava com um quadro de infecção urinária. Além disso, sempre negou nas consultas ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema de membros inferiores e dor torácica, de um modo geral, é uma paciente bastante assintomática. Inicialmente, ela foi encaminhada tanto para a equipe de pós-coronária, quanto pós-operatório de coronariano, quanto para a equipe da válvula. Inicialmente, foi tomada uma conduta conservadora em relação à estenose aórtica. Foi identificado, né, como dito previamente, uma hipertrofia do septo e de parede posterior, e, por conta disso, ela foi encaminhada ao ambulatório de miocardiopatia com uma suspeita de uma cardiomiopatia hipertrófica. Perfeito. Eu acho que era interessante a gente perguntar a quem está nos assistindo remotamente, né? Hoje estamos sem o nosso consultor do Canadá, que é o Fernando Scolari, que não pôde participar hoje. Alguém gostaria de levantar alguma possibilidade diagnóstica que essa paciente tivesse uma hipertrofia e doença valvar aórtica e mitral? Alguma doença miocárdica que pudesse justificar tudo isso? Por favor, abra o microfone, se puderem participar. Enquanto o pessoal de fora pensa, eu queria perguntar para vocês, para ver se alguém se entusiasma enquanto isso. As alterações do eletro ajudam a pensar em alguma coisa ou outra? Porque era um eletro bem peculiar também, né? Levaria o diagnóstico mais para alguma cardiomiopatia ou na estenose aórtica, como a Auristela disse, a estenose aórtica é também uma doença do ventrículo. Isso ajuda a gente a pensar uma coisa ou outra, ou foi mais um achado que a gente tem que botar no quebra-cabeça sem saber exatamente onde?
O eletro ajudaria, mas não esse eletro que nós nunca tínhamos visto. O eletro, em geral, bloqueios de ramo, né, alteração da repolarização ventricular, ajudaria. A doença valvar leva a isso também, inclusive a doença miocárdica também se confundem, né? Esse tipo de alteração não é comum realmente na doença valvar, não. Inclusive, nós temos vários pacientes, uma série de quase 100 pacientes com Holter, e nunca vimos isso. O que a gente vê, às vezes, taquicardia supraventricular, extracistos ventriculares, né? Ou, claro, o paciente pode fazer bloqueio de ramo, etc. BAV de primeiro grau, mas não estou lembrada desse tipo de alteração, me dá alguma dica, não. O encontro de ritmo idioventricular acelerado é meio benigno, né, Ricardo? Não tem muita importância. Poderia acontecer até em pessoas normais esse achado. Quer comentar? O ritmo idioventricular é um ritmo benigno, porque é uma frequência baixa, normalmente não traz sintomas nas pessoas, né? Quer dizer, eu não sei, você disse que ia pôr o Holter no paciente, vocês acharam alguma coisa adicional? Vamos falar desse Holter. Não, vou mostrar depois o Holter. Mas... então, ele por si só não traria prognósticos, né? E agora, tem a questão do gradiente. O gradiente da estenose aórtica foi significativo, né? Isso poderia trazer sintomas, né? Mas vocês estão falando ainda do diagnóstico. Agora, o RIVA por si só não traria. Eu não sei como é que foi o Holter, né? Maria, você está sabendo ou não? Na realidade, o eletro foi melhor que o Holter. A gente não encontrou nada. Normalmente, não é o contrário que acontece, mas não teve nenhum episódio de RIVA, apenas no eletro. O eletro foi considerado, e o Holter, como uma coisa também que estava aqui me pensando, né? O Holter poderia ajudar a saber se aquele diagnóstico era ventricular ou juncional, né? Porque uma coisa que nós temos no Holter, que a gente consegue flagrar mais, é uma diferença entre ventricular e juncional, é que o ritmo juncional não faz fusão e o ventricular faz fusão. Isso nós poderíamos observar no Holter, né? Mas pelo jeito o Holter foi benigno e não viram o ritmo. Isso é uma coisa que nós utilizamos muito em Holter, às vezes para diferenciar os ritmos juncionais e ventriculares. Isso poderia ser bem útil, tá ok? Mas pelo jeito não teve. Mas o ritmo juncional seria uma arritmia ventricular com frequência abaixo de 110, nós consideramos que a taquicardia ventricular não sustentada de até 30 segundos e nós consideramos as taquicardias ventriculares mais ainda, menor que 7 a 10 batimentos e com frequência menor que 150, mais benignas do que as frequências maiores que 150. Quer dizer, uma frequência viva, frequência abaixo de 110 é mais benigna ainda. Ou seja, Mas a minha pergunta, é possível, é frequente a gente encontrar um ritmo desses no Holter de pessoas sem doença cardíaca? Sim, porque às vezes isso é um ritmo de escape, é um ritmo de competição. Ela pode dar alguns sintomas na hora de troca do ritmo. Às vezes o paciente sente isso. Não vai do ritmo sinusal para o ritmo, mas alterar prognóstico, não. Né? Então, alguém quer levantar alguma hipótese que poderia justificar a valvopatia, doença reumática? O pessoal que está nos assistindo remotamente? E presencialmente, alguém quer levantar alguma hipótese? Caso difícil. Mas temos uma doença esquecida, né, que nós cardiologistas não damos nenhuma importância para ela, que se chama doença de Fabry, né, que pode dar acometimento valvar e a hipertrofia ventricular esquerda, que não estou dizendo que seja o caso da nossa paciente, mas seria uma possibilidade que justificaria a alteração valvar, inclusive com acometimento de famílias, né, muito comum na doença de Fabry ter história familiar associada. Vamos então em frente. Dando prosseguimento, então aqui tem a gente vai entrar numa sequência de eletros para só confirmar o quão interessantes são as alterações, né? Aqui a gente volta a ter como se fosse o ritmo basal da paciente, né? Aqui a gente tem uma onda P, ritmo sinusal, com o eixo preservado, ela tem os sinais de sobrecarga, mas aqui sem demais alterações, não parece um eletro excessivamente alterado, com alterações. Mas, se a gente seguir, ela tem um outro eletro de alguns meses após, que aqui já começa a mudar. Aqui a gente continua com uma onda P,
mas ela aparentemente está dissociada, né? Aqui ela se enquadra bem próximo, já adentrando, aqui é o QRS, depois volta. Então, não fica num padrão, como é que posso dizer, aparentemente rítmico, né? Ô, Jorge, vamos pedir para a Mariana comentar? Esse eletro conseguiu flagrar o que o Holter não conseguiu. Né? Me faz uma gentileza, volta no anterior, por favor. Talvez seja difícil da gente lembrar assim, aquela imagem do primeiro eletro, mas é exatamente a mesma morfologia que ele faz nos 2 últimos batimentos que a gente via parecia aquela dissociação de imagens, né? Então a gente vê aqui onda P, ritmo sinusal, tudo positivo, D1 positivo, D2 positivo, D3 positivo, e quando a gente vai para o plano das precordiais, a gente percebe aí muito bem a sobrecarga ventricular esquerda, que aí bateria com a possibilidade aí da estenose aórtica, há algum indício que tem alguma sobrecarga para a gente. Passa o próximo, por favor. Já esse eletro, ele faz aquela morfologia do BDAS esquerdo, de novo, que aí a gente vê o positivo, QRS positivo em D1 e vê tudo negativo em D2 e D3. E da mesma maneira que a gente viu no primeiro eletro, a gente tem também essa dissociação, que a gente chama de dissociação isorrítmica, porque a frequência cardíaca do QRS está muito próxima à frequência cardíaca do nó sinusal. Por que a gente fala de dissociação isorrítmica? Essa onda P, né, então a onda P que está nascendo no nó sinusal, está passando pelo átrio, então está despolarizando o átrio de forma sinusal, ela não está conduzindo esse QRS. Eles estão batendo de forma completamente independente. Contrai o átrio de forma sinusal e contrai o ventrículo de um foco provavelmente mais baixo ventricular, né? E nem o átrio consegue capturar o ventrículo, nem o ventrículo consegue capturar o átrio de forma retrógrada, por isso que está dissociado, uma dissociação que a gente chama de isorrítmica. Aqui a gente chamaria de ritmo ídio-ventricular acelerado mesmo. Tá? Seria seu diagnóstico hoje, eletro. Meu diagnóstico Ritmo ídio-ventricular acelerado. Ritmo ídio-ventricular acelerado. O eletro inteiro, né? O eletro todo. Pode voltar. E aqui o último eletro mais recente da paciente, um terceiro padrão, que até então não tinha. Que eu acho que a doutora Iona tinha perguntado, né? Por que então fica tão diferente? Olha esse eletro, que bonito. Esse eletro, ele mantém o ritmo sinusal, então, desculpa, a despolarização sinusal, do átrio de forma sinusal, e esse QRS, ele é estreito, exatamente igual ao primeiro eletro que você mostrou agora dessa série sinusal e é igual àqueles outros 2 batimentos que a gente teve do primeiro eletro, né? Então, está dissociado. Aqui é um ritmo juncional, aqui sim, é um ritmo juncional com uma dissociação isorrítmica. A frequência da P, olha lá, P dançando entre os complexos QRS. Dissociação isorrítmica, essa onda P não está comandando o ventrículo e esse ventrículo também não comanda de forma retrógrada o átrio. Então, tem uma dissociação isorrítmica, iso, no mesmo ritmo, tanto do átrio como do ventrículo, e aí é juncional, porque o QRS se mantém exatamente igual, mantendo, inclusive, o padrão da nossa sobrecarga ventricular esquerda. Tá? Ricardo, você já viu um paciente fazer tudo isso? Já viu? Quer dizer, não é inédito. Nossa, para mim foi inédito demais esse caso. Começa a falar outra, a gente vê coisas assim de Bizarras. Mas essa dissociação isorrítmica, não estou dizendo um batimento ventricular tão parecido, que assim, não vou ter uma derivação. Um eletro de 12 derivações estão demonstradas, né? Então, o Holter nós perdemos morfologia, né? No eletro, eu não vi tão bem constatado, né? Mas daí já é mais difícil. Né? O interessante é que nós conseguimos-se nesse caso, pegar as morfologias do eletro, mas no Holter nós vemos essas coisas acontecerem, mas aqui no Holter nós perdemos padrão morfológico, né? Porque no Holter nós só temos 3 derivações. Mas essa dissociação isorrítmica no Holter é comum nós pegarmos. Perfeito. Vamos ver. Mas aí eu vou perguntar, e você suspeita do quê, você, Ricardo e Mariana? É o que seria uma doença do sistema de condução por calcificação, doença miocárdica? Qual seria
a causa dessa... Você acha que é mais esse miocárdio, que é mais a doença... Porque, como eu falei, não é uma arritmia muito esperada da estenose aórtica, né? E a gente vê várias hipertrofias acentuadas com estenose aórtica também, disfunção ventricular esquerda com estenose aórtica, mas não é uma arritmia comum essa. Até BAVT a gente já viu bastante, dissociação e tal. Mas esse tipo aí, bem bagunçado, como ela é coronariana também, isquemia justificaria isso? Vale a pena investigar a isquemia? Isquemia pode dar isso, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente vê, o RIVA, inclusive, como ritmo de reperfusão, que foi descrito realmente como ritmo de reperfusão. Então, às vezes, a gente tem correlação com isquemia também, mas não é absolutamente nada patognomônico. A gente pode ter, inclusive, talvez essa paciente não viu a frequência cardíaca média dela, ela faz, por ser coronariana, ela já faz uso de carvedilol, talvez tenha uma frequência cardíaca mais baixa, e a junção pode ter um foco automático maior, um pouco mais alto, e acaba sumindo, né? A mesma coisa que possa ter também um foco no ventrículo. Se ainda tivesse alguma fibrose, alguma coisa, se tiver alguma fibrose, alguma coisa que justifique, poderia ser alguma coisa que esteja também como origem do foco do ventricular, mas não é comum a gente ver em estenose aórtica, não necessariamente esses dois padrões, né? Talvez mais como taquicardia ventricular até, tanto na DAC, como também com lesões aórticas, né? E nas doenças infiltrativas, Adileide? Pois são muito comuns a fibrilação atrial. Na doença de Fabry, por exemplo, que a gente não tem um padrão de eletro sugestivo, mas são muito comuns a fibrilação atrial. A gente imagina assim, a fibrilação atrial recorrente é o padrão. A gente costuma ter muito distúrbio de condução no ramo direito, ou bloqueios de ramo, mas esse tipo de alteração, tudo é possível, porque é uma doença pouco conhecida, né? Pouco reconhecida, mas não é o padrão esperado, não. Fibrilação atrial ele não teve nenhuma. Ela não que teve tenhamos visto, não, né? Ainda, né? Porque ela ainda não bem vimos. grande. O ato esquerdo dela é grande, vocês vão ver. E falando no Holter, né, aqui a gente tem o exame, foi realizado bem recente, laudado como ritmo sinusal, sem alteração no PR, frequência cardíaca variando de 51 até 124, média de 71. A paciente apresentava ectopias supraventriculares menores do que 1%, atriais, ectopias ventriculares polimórficas também menor do que 1%, e ela se manteve assintomática durante toda a realização do exame. Foi um Holter realmente assim que não chamou tanta atenção comparado decepcionou, com né? os eletros, decepcionou, a gente esperava que fosse encontrar alguma coisa diferente. Mas o que eu achei interessante é que ela tem umas extracístoles ventriculares com QRS estreito. Vejam que é bem precoce nesse segundo quadríngulo superior, que o QRS era estreito da extracístole. Uma coisa que chama a atenção também, a extrasístole aqui supraventricular, né, que está pintada aí de verde, a gente percebe que a onda P é positiva, caindo logo depois do QRS. Então, mostra para a gente também que essa origem ainda é juncional. Essa onda P, muito provavelmente, mantém essa frequência cardíaca, ela é igualzinha ao QRS de base dela, só que essa onda P cai no meio do segmento ST, positiva. Então, se eu for ver, muito provavelmente eu vou bater, existe sempre uma variação de arritmia sinusal, mas essa onda P muito provavelmente bate e ela cai ali meio perdida, mostrando que possivelmente essa origem também é juncional. Muito provavelmente essa origem da extrasístole supra também é juncional. Perfeito. Quer fazer algum comentário, Giovana? Eu bem esse Holter. Prosseguindo, então, né, aqui já foi abordado, dentre as hipóteses diagnósticas, né, inicialmente a paciente caminhada com essa suspeita de uma miocardiopatia hipertrófica associada à estenose aórtica, né, e algumas coisas falavam, né, a princípio, assim, poderia pensar assim, inicialmente, ela tem o movimento, ela faz o SAM, também tem um gradiente de velocidade de saída, além com um gradiente transvalvar aórtico, então isso poderia, de repente, fazer a gente pensar numa hipertrófica. Aí, não necessariamente, né, não parece ser o caso, né, é um caso realmente assim que nos deixa muito confusos, né, na hora de bater o diagnóstico, mas aparentemente ela tem esse grau de hipertrofia, mas não necessariamente por uma miocardiopatia hipertrófica, provavelmente uma outra condição que leva a isso.
Né? Então, aqui, atualizando as nossas hipóteses diagnósticas, a gente tem uma paciente com quadro de dismineia e tonturas. Inicialmente, a gente poderia pensar numa estenose aórtica grave, né, subavaliada inicialmente, que pudesse, esse quadro de estenose aórtica puramente sozinho pudesse levar aos sintomas. Seria uma estenose aórtica associada a um quadro de uma cardiomiopatia, ou uma estenose aórtica associada a um quadro de TV, que foi o que inicialmente a gente até havia considerado, né, desses ritmos, desses elétrons com alterações diferentes, aberrantes. Ou, de repente, uma estenose aórtica, uma taquicardia ventricular, ou associada também com uma doença de depósito, como uma doença de Fabry, né? Porque se a gente considerar que uma doença infiltrativa pudesse causar todas essas alterações, a gente faria basicamente o que a gente conversa de vez em quando seria o raciocínio do House, né? A gente tentar pegar uma doença só que explicasse o que a paciente pode estar apresentando. Não necessariamente isso é verdade o tempo inteiro. Aí aqui já passa para o... Ele vai esclarecer tudo nesse momento. Só que não, né? Vou passar um pouquinho mais rápido as imagens do eco, porque eu acho que já tem a ressonância vai ser importantíssima nesse caso. Então, aqui, a gente está... Deixa eu passar rapidinho aqui. As mesmas medidas, mais ou menos, tá? Então, aqui eu acho que vocês já estão acostumados a ver o eco, a janela parasternal, longitudinal. Aqui, o ventrículo direito, função boa, pequeno, não parece ter aumento da espessura. O que chama a atenção é o ventrículo esquerdo com aumento dessa espessura, né, conforme já foi mencionado, um septo de 14, mais aqui no segmento basal, mas a gente vai ver isso melhor na janela apical, tá? E a parede posterior um pouquinho menor, em torno de 11. Assim, pelo bidimensional, não me chamou a atenção para a amiloidose, né, aquele aspecto refringente. A válvula mitral aqui já me chamou, eu achei ela espessada, parecia uma válvula mais durinha, né? Apesar de não ter muito cálcio. E a aórtica também, ela espessada e calcificada, e aqui pelo parasternal, uma redução da sua abertura. O mapeamento com o Doppler colorido dessa mesma janela, uma insuficiência mitral, que aqui não deu muito para a gente avaliar, e uma insuficiência aórtica, mas o que chama atenção também no outro aqui, que a gente já vê que, eu não sei apertar de novo isso daqui para correr, mas enfim, que tinha uma aceleração na via de saída. Tá? O eixo curto dessa válvula no parasternal dava a impressão que ela abriu um pouco, mas, como vocês podem ver, a janela não é uma janela tão boa para eu poder definir a anatomia da válvula, né? Que o eco, além dos achados do Doppler, a gente tem que fazer uma avaliação muito boa da anatomia dessa válvula. Tá? Aqui não consegui, né, assim, parece trivalvular, mas não dá para bater o martelo de nada. Né? O eixo curto no plano da mitral mostra uma mitral espessada, mas não parece ter aquele aspecto de fusão comissural que lembra uma boquinha de peixe, né, que é a válvula reumática. Tá? O apical, aqui a gente vê o... Não correu o outro? Tá. Aqui era para correr, não sei porque não está correndo, mostrando a contratilidade preservada, o septo inferior aqui nem chama tanta atenção do aumento da espessura, e um refluxo mitral, pelo menos moderado, aqui pelo transtorácico. Aí correu. Aqui no parasternal, o apical 3 câmeras, a gente pode ver que a válvula mitral ela parece mais espessada, né, mais retraidinha mesmo, mais durinha, e ela tem um leve desvio para a região do septo interventricular, região basal, que é mais espessado, vocês podem ver, né, que ele é mais gordinho, forma uma barriga, lembra até septo sigmoide, e chama a atenção também que essa região subvalvar aqui da aorta, ela é menor, parece que é onde tem aceleração, tá? Mas isso é a movimentação sistólica anterior bem leve, não obstrutiva até, que o septo, a válvula mitral nem chega a tocar no septo. Mas isso associado com essa redução, né, com esse septo mais em sigmoide, vamos chamar assim, fazia a formação de um gradiente. E aqui o mapeamento com o Doppler colorido, né? A gente vê aqui o Doppler espectral mostrando um gradiente na via de saída do VE, esse mais branquinho, e esse mais clarinho não está bem alinhado na aorta, é o gradiente da válvula aórtica.
Geralmente, a estenose aórtica ela tem um gradiente mais no início da sístole e esses dinâmicos, né, secundária sã, a miocardiopatia hipertrófica é mais tele. E aqui a gente mediu um gradiente nesse eco de 20, mas em ecos anteriores já chegou a 40. Tá? Só que essa velocidade, apesar de 20 não ser significativo, você já não pode, você tem que considerar no cálculo, para pensar no cálculo dos gradientes e da área valvar também. E aqui mostrando o mapeamento da válvula aórtica, parece mesmo ter uma estenose aórtica, né? Tem uma IAO que foi laudado como moderado, pelo esofágico deu para ver melhor, e chama atenção, vocês conseguem ver essa barriguinha aqui do septo, né? E esse afilamento aqui na via de saída, tá? Aqui é o jato da IAO e os gradientes foram estimados uma velocidade de pico acima de 4, que já é significativo, um máximo de 72 e um médio de 44. Então, se ela não tivesse esse gradiente na via de saída, pelo gradiente, eu já falaria que era uma estenose aórtica importante, tá? Uma IT moderada, a gente estimou uma PSAP em torno de 39, e só para mostrar para vocês, se a gente for calcular, né, descontar a velocidade da via de saída no cálculo desse gradiente, a gente teria um gradiente máximo de 51 e um médio por volta de 30, que fala mais para moderado. Aí que começa, ficou difícil. Então, quando eu fiz esse exame, eu falei, eu acho que não dá para a gente definir só por esses achados, eu acho que a gente tem que ver melhor a morfologia valvar. Sugeri fazer um esofágico para a gente tentar fazer pelo menos uma planimetria tridimensional dessa válvula. Tá? O strain mostrou um strain leve, de 14, né, para estenose aórtica. A gente sabe que acima de 15, 14,7, ele tem um impacto de prognóstico, né? É um fator agravante na estenose aórtica, principalmente nos casos de pacientes assintomáticos, né? E aqui mostra uma redução bem específica, mas mais dos segmentos do septo, que era um lugar que a gente observava de maior hipertrofia. Fomos para o esofágico. O esofágico, a gente pode ver aqui a válvula mitral, ela é um pouquinho retraída, faz até assim, a coaptação dela mostra, né, que é um pouquinho, parece que faz uma pequena falhinha. Aqui o refluxo parece discreto, mas em outros cortes que eu não coloquei aqui, infelizmente, dava para ver que o refluxo mitral é moderado é importante, tá? Mas dá para ver que a gente tem doença da válvula mitral também. E aqui a hipertrofia do septo com aceleração. Aqui é um recurso do bidimensional que a gente usa com os aparelhos que tem 3D, que a gente faz cortes ortogonais entre eles, para a gente ver a válvula aórtica. Não vou conseguir cortar, eu queria passar aqui de novo para vocês verem, mas vou mostrar o 3D, tá? A gente pode ver, né? Mas o que chama a atenção é que essa uma válvula ela é espessada, ela é mais espessada do que calcificada. Então, também, geralmente a gente vê as válvulas aórticas calcificadas, né? Aqui eu achei a calcificação discreta e o que chama a atenção é o espessamento mesmo, com uma redução da sua abertura. Tá? A gente fez o cálculo valvar dessa área pela planimetria e a gente mediu assim, em torno de 0,88, 0,9 até 1. Então, é uma válvula aórtica que é uma estenose importante, ou entre ali, né, moderada é importante. Tá? E aqui mostrando o refluxo, que foi pela área da vena contracta 3D, deu 0,3, que colabora para o diagnóstico de uma insuficiência aórtica moderada. Aqui, mostrando o transgástrico, que a gente vê que esse gradiente lá no transtorácico estava bem menor, né? Aqui, por essa natureza dinâmica, sedação, faz hipotensão, pode aumentar desidrata, né? Porque a paciente estava de jejum, a gente vê que esse gradiente aumenta um pouquinho, falando do caráter dinâmico mesmo dessa obstrução, né? E o que chama atenção o 3D aqui, a gente pode ver esse afilamento, né? Parece que fica a via de saída aqui com esse septo mais gordinho fica menor mesmo, tá bom? Então, a impressão diagnóstica é que é uma estenose aórtica, né? É uma dupla lesão aórtica com predomínio de estenose, uma estenose que está ali moderada, importante, com um septo que me parece ser um septo em sigmoide, ou seja, uma hipertrofia localizada do segmento basal desse septo, associado também a uma insuficiência mitral moderada importante com o espessamento dessa válvula, tá bom? Aqui foi só uma revisão, mas eu acho que não, só falando que eu acho que não dá mesmo. Perfeito. Acho que essa palavra localizada ficou muito boa. Não é verdade? Tem uma hipertrofia localizada na via de saída. Não daria impressão para a gente que a hipertrofia era em todo o coração. Não. Agora vai marcar
Não sei se a gente agora vai ajudar alguma coisa. A gente viu, é um caso muito desafiador mesmo, como a gente já tinha comentado. Eu vi as imagens, confesso, hoje de manhã pela primeira vez. A gente não tem tomografia desse paciente por questões técnicas, mas nós vamos procurar fazer. As imagens da ressonância, começando por aquelas imagens preliminares, são aquelas que a gente chama de localizador, já mostram algumas coisas interessantes. Mesmo com a imagem parada, a gente observa esse ponto de menor intensidade de imagem, nessa área bem escura, eu vou tirar o mousezinho vermelho, aparece melhor, que são os pontos de calcificação. Como a Líria comentou, não é uma válvula particularmente calcificada, mas é uma válvula espessada, a gente consegue observar bem aqui. E essa área escura que se vê para cá, nós vamos ver dinâmico daqui a pouquinho, assim eu espero pelo menos, é a área da insuficiência aórtica, essa área da estenose aórtica. Em priscas eras, no tempo em que a ressonância era feita à corda, se valorizava muito isso aqui, a extensão da área de turbinamento como um indicativo da gravidade da estenose aórtica. Então, é uma coisa que... E é interessante, desculpe, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque esse tipo de turbinamento, embora a gente não use mais para valorizar especificamente a gravidade da estenose aórtica, ele já sugere que, pelo menos, grande parte do obstáculo à ejeção ventricular é valvar, porque dificilmente obstáculos subvalvares promovem um turbinamento tão extenso que, na porção proximal da crosta, nós ainda identificaríamos esse fluxo turbinado. Imagens feitas para avaliar edema, afinal de contas, algum tipo de sofrimento poderia estar acontecendo nesse coração, mostraram apenas uma leve heterogeneidade de sinal, não mais ou menos característica de alguma doença, seja ela qual for. As imagens em cineressonância, começando pelo eixo curto, vão reproduzir em grande parte aquilo que o cardiograma tão elegantemente mostrou, ou seja, uma espessura preservada, né? Vejam aqui é o porte mais distal, a gente vê só um pouquinho do ventrículo direito aqui, a espessura está preservada, ao redor de 10, 11 milímetros, conforme eu chego em posições mais médio-apicais, o mesmo fenômeno. Conforme eu vou entrando em posições mais médio-basais, aqui eu vejo os dois papilares cortados, nós começamos a perceber algum espessamento maior no septo, que exatamente aqui próximo à via de saída, notem esse é o plano valvar mitral, então eu estou próximo da via de saída do ventrículo esquerdo, logo abaixo dela, existe esse aumento de espessura e eu fiquei bastante satisfeito em ver que as medidas foram muito semelhantes à ressonância e ao eco, que nós medimos aqui 14 milímetros de espessura também. Outra coisa que me chama a atenção, e na próxima sequência de imagens nós vamos conseguir perceber melhor, é essa linhazinha aqui junto à mitral. A mitral não fecha. Essa área escura que fica aqui no meio, isso é falha de coaptação dos folhetos valvares mitrais. É uma das sinais da insuficiência mitral. Mas eu trago aqui as imagens dinâmicas em 4 câmaras porque é o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, mas trago aqui essa imagem parada também, para nós podemos discutir alguns fenômenos. O primeiro deles, esse septo, como é que você gostou, Edileide? A espessura localizada, né? Focalizada. Espessura localizada, esse aumento da espessura localizado aqui na base do septo, realmente não me chama a atenção algum aspecto morfológico. O septo interatrial é preservado, não vejo espessura aumentada na parede lateral. Se eu fosse olhar simplesmente o aspecto morfológico, não me chamaria a atenção para algum tipo de cardiomiopatia. Vejo um jato de refluxo mitral, de fato de moderada, pelo menos, nós vamos ver melhor noutra incidência, noutra reconstrução, mas a imagem aqui está estática para reproduzir uma imagem que seguramente a tomografia, quando feita, mostrará de maneira mais precisa, mas que é uma espécie de uma faixa muscular a mais, ou como se fosse um papilar, uma cordoalha a mais, e nós temos visto isso em alguns casos, de pacientes sem cardiomiopatia hipertrófica, mas com alterações ventriculares, e parece que isso ajuda a tracionar o folheto anterior da mitral e promove, vejo que coincidentemente é aqui que existe o início do turbinamento da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, me parece que esse aumento de espessura localizado, mais essa estrutura, seja ela qual for por enquanto, vamos chamar assim, está concorrendo para formar essa limitação no fluxo. Aqui o eixo 3 câmaras vai mostrar melhor, colorido, Edileide, para você não achar que eu esqueci ou desprezei as nossas reuniões, mas ela vai mostrar algumas coisas de uma maneira mais interessante.
Vejam o refluxo valvar mitral, né? E na mesma altura do refluxo valvar mitral, na face ventricular, começa o turbilhonamento, exatamente aqui onde eu estou com o mouse, que é exatamente onde tem aquela banda a mais muscular que se vê. Existe também a insuficiência aórtica, a estenose aórtica, de novo o ponto de calcificação, e vejam que aquele turbilhonamento que acontece na via de saída, ele se resolve, no colorido a gente vê melhor, ele se resolve antes do plano valvar aórtico. Então, embora, como a Líria comentou, esse gradiente atrapalhe a ejeção ventricular e concorra para aumentar os distúrbios que o fluxo apresenta, eu não tenho muita dúvida de que esse componente de turbilhonamento, essa estenose, é mais pelo plano valvar do que pelo plano subaórtico, e aqui nós vemos melhor. Vejam nessa imagem à direita, alguém aqui com um pouco mais de imaginação e fé, se alguém enxerga doentes no jardim, vai conseguir imaginar também aqui essa banda muscular formando uma espécie de uma cúpula, olha. Eu enxergo doentes no jardim do meu prédio, então a gente consegue imaginar isso aqui. Mas seguramente a tomo vai mostrar isso melhor quando ela for feita. Um aspecto estático exatamente daquela imagem, mais a redução significativa da área de abertura valvar, e as mensurações do ângulo, que sem dúvida não são exatamente aqueles que a gente consegue ver. Ele forma um ângulo de 128 graus, a gente costuma ver ângulos mais obtusos, ângulos mais parecidos comigo, mais obtusos na via de saída do ventrículo esquerdo pela ressonância. A perfusão é rigorosamente preservada em toda a extensão ventricular, essa perfusão é feita em repouso, mas pelo menos a gente descarta a oclusão de algum vaso. E as imagens de realce tardio tanto ajudam quando elas mostram um padrão característico, como quando elas não mostram rigorosamente nada. E no caso aqui, e isso é bastante bom para um paciente já revascularizado, não há nenhum sinal de realce tardio. Vejam, plano bem basal, aqui é o plano da válvula aórtica. À medida que nós vamos caminhando para porções mais médias e apicais, a ausência de realce tardio. Esse corte 4 câmaras, que além de mostrar aumento do realce tardio, permite que se identifique melhor o aumento da área de volume do átrio esquerdo e aquela faixazinha muscular que está me incomodando desde o início do exame. Um realce 3 câmaras, ou 3 câmaras estilizado, pelo menos, em que a gente vê de novo, e eu gostei dessa imagem porque ela lembra aquele mesmo aumento de espessura localizada que o eco mencionou e que a doutora Edileide gostou. E aqui, um pequeno ponto de realce tardio no papilar, que não é raro em pacientes que já foram submetidos a algum tipo de intervenção ou manipulação cirúrgica, não é específico dessa ou daquela doença, mas eu não percebo realce no miocárdio, nenhuma extensão dele, e isso é muito mais comum de se ver em pacientes com estenose aórtica, que até que comecem a entrar de fato naquele momento de prejuízo de ataque ao ventrículo, não costumam apresentar realce tardio, de que pacientes em fases preliminares de doença como cardiomiopatia hipertrófica, imaginando que já é um indivíduo de 56 anos, uma mulher de 56 anos, que já apresentou sua evolução por algum tempo, já é hipertensa, já tem outros motivos para mostrar isso também. De maneira que, pela ressonância, nós ficamos mais favoráveis, mais pendentes à possibilidade de uma estenose, dupla lesão aórtica com predomínio de estenose, a insuficiência mitral moderada, com esse mecanismo duplo aí de insuficiência, além dessa a válvula espessada, com mobilidade reduzida, também essa tração por essa banda muscular a mais e um aumento localizado da espessura, já que a Edileide gostou, não vou usar outro termo. Obrigada, Ibrahim. Porque ela tem alteração da mitral, né? Que fala até a favor de hipertrófica, que eles têm o músculo papilar. Eu não estou convencida que a gente pode descartar a Fábio ainda. A mulher com Fábio é muito diferente, né? Não é, mas nós, com o número de estenose aórtica que temos visto agora, né, muito grande, vemos muito septo em sigmoide. É muito comum do idoso, mas não é comum ter esse gradiente intraventricular. Então, essa chama a atenção que ela tem esse gradiente, né? E eu acho que também é por isso que ela tem essa banda perto que insere ali na mitral, né? E aí ajuda, tem o septo que está protruindo para a via de saída, ainda tem essa banda, estreita ali o trajeto, né? Nossa, mas ela é difícil. Então, é uma dupla lesão aórtica, tipo estenose, né? Uma insuficiência mitral moderada, talvez seja até
secundária, ou talvez... Não tenho Acho que é mista, eu É pensaria misto. num componente misto para ela. Ela tem um lado esquerdo já grandinho também, né? Deu importante o volume, 54. O lado esquerdo grandinho. Então, é uma paciente que tem dois achados. Não é a estenose aórtica que está levando a esse septo sigmoide, e ele também, né, ficou mais claro que ele também não está gerando tanto gradiente assim para aumentar, né? Você até comentou ali nas hipóteses diagnósticas que a estenose aórtica fosse moderada por estar subestimada, mas eu acho que é o contrário, né? Quando você soma, ela poderia estar superestimada, ser uma estenose aórtica moderada. Mas me parece que é uma estenose aórtica importante. Quem vai determinar o tratamento dela agora, praticamente, é os sintomas, porque ela é um estágio C1 ainda, né? Eu estou aqui pensando. Ela não é assintomática, né? Ela tem umas queixas... Mas hoje ela garantiu que não sente nada, que ela está assintomática, desceu da Ana Rosa até aqui, não sentiu absolutamente nada, que a nota que ela daria para a saúde dela seria 10. Então, ela é um estágio C1, porque ela tem uma estenose aórtica importante, gradiente maior que 40 milímetros, é assintomática, né? A fração de ejeção é boa. Então, o strain não entra assim, em diretriz, é um sinal amarelo, né? Mas, por outro lado, a ressonância nos deixa tranquila, que realce tardio, se ela tivesse, seria um marcador de gravidade que ela não tem. Eu senti falta de um BNP, talvez, um ProBNP, para a gente ter um marcador de gravidade. Nos casos da estenose aórtica, estágio C1, que é grave e assintomático, com fração de ejeção maior que 50%, nós temos que procurar sinais amarelos, né? Que são o strain longitudinal, um ProBNP, um teste de esforço. Mas essa paciente, se fizer um teste de esforço, o gradiente dela vai lá, é melhor não fazer. Então, a princípio, ela talvez continue clínica. Auricela, mais uma pergunta. Ela se recusa terminantemente à cirurgia, porque ela morre de medo. Mas vamos imaginar que houvesse uma indicação futura. Você consideraria TAV para essa paciente? Teríamos que ver os detalhes, né, para ver se é anatomicamente possível. Essa hipertrofia pode atrapalhar, então tem que ser bem analisada, e pode atrapalhar. Ela é comum para paciente que tem esse septo sigmoide, ou essa mistura de miocardiopatia hipertrófica com estenose aórtica importante, que a gente não consegue esclarecer. Tem uma entidade, né, chamada de ventrículo suicida, quando a gente faz. Na cirurgia acontece também. Você troca a válvula aórtica, no TAV acontece mais visível, porque o doente, em geral, está só sedado. Então, ele é um doente, quando você abre a válvula, coloca TAV, e ele continua com aquela hipertrofia exagerada, localizada, né, ou global, ele fica como se fosse batendo no seco mesmo. Então, o paciente choca, fica taquicárdico, e a pessoa não sabe nem o que aconteceu. Abriu a válvula, o gradiente está bom, e existe esse quadro dramático, né? E o paciente fica hipotenso e é colocado droga vasoativa e ele piora mais ainda, o gradiente intraventricular aumenta, então chama-se ventrículo suicida. Isso também acontece com a cirurgia. Aliás, a gente sabia isso desde a cirurgia, mas a cirurgia o cara está entubado, né, tem a vasoplegia da SEC, então a gente não entendia muito, não tinha esse nome. Hoje na TAV. Então, esse é um candidato, se ela for para um TAV, tem que ficar muito atento, e nós tivemos um caso que nós tivemos, era uma hipertrofia muito maior que essa, que nós fizemos a ablação da hipertrofia, era uma miocardiopatia hipertrófica nessa, né? Fizemos a ablação antes do TAV. Então, caiu o gradiente intraventricular, a gente esperou, fez 30 dias, e depois a gente colocou o TAV. Então, essa é uma paciente que, além de que ela tem 56 anos, eu não colocaria ela num TAV mesmo, né? Seria cirúrgica, e aí o cirurgião também vai avaliar essa miectomia, aquilo tudo, que eu acho que talvez ela mereça também, né? Deixa eu só fazer uma perguntinha para a doutora Auricela. O fato de ter mais fibrose do que cálcio, a gente não viu o angioatomo ainda, isso é ruim para a TAV? Ou era uma questão mais antiga, hoje em dia não está sendo... Isso não prejudica tanto o implante da TAV? O que a senhora acha? Para a TAV,
os hemodinamicistas preferem que tenha um pouco mais de cálcio do que ela tem aí. Então, chama atenção não ter cálcio também. Ela tem várias coisas contra a TAV, que eu não pensaria, né? Primeiro, a idade. Segundo, essa hipertrofia, esse septo, né? E terceiro, pouco cálcio. Ficamos em dúvida se era bivalvular, né? Talvez... Acha que é tri, né? Mas achei que era tri. Achou que era tri também. Então, ela tem algumas coisinhas que é melhor mandar ela para a cirurgia quando ela for. Mas eu deixaria clínica ainda, não sei o que foi feito com ela. Então, ela paciente está muito bem agora. Foi operada, não, né? Não, ela não foi operada, ela está muito bem. E eu acho que ela é operada, ela não vai devolver para mim. Vou devolver para você. Depois ela está me esperando, aliás, a nossa decisão hoje, ela está aguardando no ambulatório para eu pensar o que nós vamos resolver nessa nossa reunião. Eu acho que a gente pode concluir, então, doutor Jorge, como não hipertrófica, né? Passando rápido, então, a gente parece não ter sido hipertrófica, mesmo a conduta do caso, né? A paciente, ela recusa cirurgia, isso é uma coisa que vai ter que ser conversado, trabalhado com ela, na verdade. Isso. Não agora, porque ela está bem. E se nós poderíamos lançar a mão de outro método que não seja necessariamente cirúrgico, né? Propriamente dito, a gente poderia lançar a mão de TAV ou do tratamento com balão. Mas é isso. É só complementar nessas opções que ele deu, se você puder voltar, como eu comentei, né? No caso dela, ela seria um C1, então nós poderíamos deixar em acompanhamento clínico. Na verdade, a indicação é 2A, cirurgia, se o paciente for baixo risco. Ela não é tão baixo assim, apesar de ser jovem, ela já é REOP, né? Revascularizada e tem esse septo. É uma cirurgia, provavelmente vai fazer uma mectomia. Então, não é uma paciente de baixíssimo risco, não. Se fizer o score, vai dar baixo, mas clinicamente a gente vê que não é. Então, ela seria um 2A se for baixo risco para a cirurgia. E, infelizmente, o paciente recusa a cirurgia, não é uma indicação de TAV. Recusa a cirurgia, né? Por isso que a gente vai colocar TAV, né? Ela é muito jovem para TAV e tem todos esses comemorativos que a gente comentou aqui. Perfeito. Eu acho que não dá para afastar completamente a doença de Fabry. A mulher com doença de Fabry se comporta diferente do homem, pode não ter realce tardio, ter acometimento valvar. Eu acho que vale a pena fazer o estudo genético, sim, para descartar a possibilidade. E vamos aguardar isso. E a tomografia, que o doutor Ibrahim não dispensa de forma alguma. Não, nesse caso eu não dispenso, mas aproveitando então já pela hora de a gente encerrar, acho que foi outra reunião espetacular, a presença da Auristela e da Mariana acrescentaram muito, e eu me lembro dos mestres antigos, eu que já sou antigo, mas não sou mestre, lembro dos mestres antigos que eles diziam que cada paciente era um livro aberto, né? E a gente vê como um caso desse pode ensinar tanto a questão do eletro, a gente não se assustar, como eles mostraram quando encontra um ritmo juncional, parar, pensar nas possibilidades. E quando a gente vem para cá, vem todo mundo de peito aberto para aprender, quer dizer, peito aberto no sentido figurado, depois de tanta revascularização, falei peito aberto para dar outra impressão, mas vem todo mundo de peito aberto, todo mundo desarmado para aprender, e acho que é isso que faz essa reunião tão especial. Então, obrigado pela presença de todos, presencialmente ou virtualmente, e até a semana que vem com mais aprendizado.